Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rosana de Moraes e hoje nós vamos conversar sobre a crise causada pela pandemia, sobre o consumo e falar um pouco especificamente sobre a joalheria, sobre as melhores práticas de comunicação e também sobre a superação da crise, que espero que seja feita da melhor forma possível, embora com tristeza, embora com perdas, mas a gente tem que olhar para frente. Então, vamos começar falando um pouco sobre a questão da pandemia versus consumo versus sociedade. Primeiro de tudo, uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte: tem pessoas que acham que depois da pandemia tudo vai mudar, que a humanidade será outra, que nós seremos outros. E, no entanto, o que as pandemias geralmente fazem, se a gente olhar com perspectiva histórica, o que elas mais fazem é antecipar tendências que já vinham se desenhando há tempos, tanto na sociedade como também sobre o consumo. Então a gente pode considerar a pandemia como um acelerador de transformações sociais e, naturalmente, como o consumo é reflexo das transformações sociais, essas transformações também atingem o consumo. Mas a gente pode dizer que nem tudo vai ser diferente depois da Covid-19. Algumas tendências que já vinham se desenhando vão se acentuar, é o que nós esperamos, é o que institutos de observação do mundo inteiro esperam. Então, eu separei para vocês algumas tendências que podem afetar o consumo pós-pandemia, mas aquelas que mais afetam o setor, o segmento de joalheria. O primeiro deles, que é o mais perceptível, mesmo na nossa vivência como consumidores, como indivíduos, é a aceleração da mudança das compras para os meios digitais. É uma coisa que já vinha se desenhando há muito tempo e que de uma hora para outra nós tivemos que encarar de uma forma emergencial. Então, as empresas como um todo, e não só as empresas, a educação, uma série de outros aspectos do comportamento humano estão mudando para o digital. Era já esperado, já estava acontecendo, e nesse sentido, saíram na frente as empresas que já tinham desenhado a logística toda a estratégia voltada aos canais digitais, não só para comunicação, mas também para a venda. Então a gente teve um aumento expressivo já no início da pandemia das compras digitais, que estão se acentuando ainda mais no decorrer desse processo todo. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: os canais digitais, se eles eram uma parte da estratégia, hoje eles se tornaram um aspecto central para a estratégia das empresas. Então, os meios digitais, eles não são só mais um complemento da loja física ou das outras formas de relacionamento e venda, eles estão no centro disso tudo. E a novidade é que esse consumo que muda para o digital, que está mudando meio que a força para o digital, ele vai permanecer no digital. Nesse contexto, não quer dizer que a loja física vai morrer. Pelo contrário, a loja física terá um novo papel no consumo e no relacionamento com os consumidores. De que forma? No momento em que os consumidores não precisam mesmo ir à loja física para fazer as suas compras, a loja física se transformará num ponto de relacionamento com as marcas e de experiências positivas. Então a compra pode até ser feita na loja física, mas o consumidor não dependerá mais da loja física para adquirir produtos. Então, o que se transforma a loja física? Um espaço onde as marcas vão poder estreitar o relacionamento, reforçar vínculos emocionais com o cliente e proporcionar experiências para que ele tenha uma relação mais próxima com as marcas, para que ele queira repetir as visitas, para que ele queira repetir, consequentemente, as compras, já que o vínculo fica acentuado. Nesse ponto é muito importante lembrar que quanto mais sentidos do ser humano a gente puder impactar positivamente no ambiente de venda, no digital também, mas é mais fácil no ambiente físico, maior a possibilidade do cliente criar maiores vínculos, criar memórias positivas e querer voltar. Então, tudo que está na visão do cliente, na audição do cliente, ao alcance do tato, ao alcance do olfato, tudo isso tem que ser coordenado de uma forma que a experiência seja a melhor possível. E a loja física vai ter um papel importantíssimo nesse aspecto, né, de despertar a parte sensorial do cliente e o relacionamento dele com as marcas. Então, além de despertar
sensações boas sensorialmente falando. Também vai estar muito em alta a questão do aconchego. Estamos todos muito carentes, estamos todos passando por momentos difíceis, então a loja física também vai ter um importante papel nessa retomada, quer dizer, buscar o aconchego, buscar a segurança num ambiente físico também. Um outro aspecto que vem se mostrando mais forte durante a pandemia e que já vinha se desenhando também e tende a se acentuar é a maior consciência social e ambiental. Então, se era um aspecto que já estava se desenhando, inclusive principalmente entre as classes, entre os indivíduos de menores faixas etárias, que a gente chama de milênios, que estão hoje entre 21 e 36 anos, essa consciência ambiental e social deve se permear por todas as gerações. Não quer dizer que de uma hora para outra a gente não vai ter impactos negativos sobre o meio ambiente ou sobre a sociedade, mas essa consciência tende a ser exacerbada e, em função disso, o consumidor, de uma forma geral, passa a buscar com mais força isso nas marcas. Então, as marcas mais sujeitas à avaliação e à crítica dos consumidores também no aspecto da sua responsabilidade frente à sociedade, frente ao ambiente. Então, a gente está vendo essa exacerbação da consciência social e ambiental, e que se reflete também no consumo. Há pesquisas indicando que 49% dos consumidores de alto padrão já se preocupam em alguma forma com a maneira com que as marcas, as empresas lidam com esses aspectos e como elas avaliam e procuram minimizar os impactos eventualmente negativos da sua atuação. Então, no momento pós-pandemia, vem se acentuando isso e a ética passa a tomar uma importância quase tão grande quanto a estética dos produtos que as empresas oferecem. Então, não é só fazer o certo, fazer o melhor pela sociedade ou pelo ambiente, mas também demonstrar isso. A transparência tem que permear os relacionamentos de forma que não só as marcas ajam com responsabilidade, mas que também demonstrem isso de uma maneira muito clara. Um outro aspecto também nessa questão, que tem muito a ver com a responsabilidade social e ambiental, mas não se restringe a ela, é a questão dos propósitos. Já há algum tempo a gente vem notando que os consumidores estão preferindo marcas que tenham propósitos mais alinhados aos seus próprios. Então, se eu sou sensível, por exemplo, à equidade de gêneros, eu tendo a preferir marcas que tenham também esse posicionamento, não só no falar, mas também nas suas ações diárias. Então, ou se eu sou muito sensível à equidade racial, eu procuro marcas que também abracem essa causa, que pode ser também responsabilidade social e ambiental de uma forma ampla, mas existem propósitos mais afunilados, né? Coisas que toquem mais individualmente aos consumidores, como respeito aos animais também, que é uma coisa diferente da responsabilidade ambiental, e uma série de outros propósitos. Mas o fato é que o consumidor tem buscado recentemente e tende a se acentuar essa característica, que as empresas tenham valores que superem a simples oferta de produtos e serviços a preços justos e produtos e serviços de qualidade. Então tem uma série de propósitos, já falei aqui da responsabilidade social, ambiental, respeito aos animais, a equidade racial, a equidade de gêneros, a inclusão de uma forma geral, inclusive de tipos físicos diferentes, uma série de outros propósitos que podem estar presentes na rotina das marcas e que o consumidor está cada vez mais sensível a eles. Uma outra tendência que está vindo com a pandemia, que tende a se acentuar depois, essa um pouco mais nova, é o orgulho local que está vindo fortalecido. Então, nós vemos a questão toda da pandemia restringindo a movimentação, tanto para lazer quanto para compras, e também uma união maior local para que a pandemia seja encarada da melhor forma e que as comunidades também superem a pandemia da melhor forma. Então a gente vê, por exemplo, na Itália, as pessoas botando bandeiras da Itália nas janelas, a Esquadrilha da Fumaça reproduzindo as cores da bandeira nas suas acrobacias. E isso tende a se refletir no consumo de duas formas. Uma, fortalecendo por orgulho mesmo os estilos regionais,
e também como uma forma de ajudar o comércio, a indústria, a economia local a voltar a se fortalecer. Então é também uma oportunidade para as marcas fortalecer essas raízes que elas têm com as suas origens. Então, se a gente falar em joia, como um exemplo, né, nós temos Portugal com as filigranas, que são uma coisa muito típica local. Aqui no Brasil nós temos uma ligação muito grande com as pedras brasileiras de cor e alguns estilos também. Então, é um desafio e é uma oportunidade valorizar coisas que sejam ligadas às nossas raízes, sejam elas nacionais, sejam elas regionais, sejam elas estaduais. Então, esse reforço nas nossas origens pode ser uma grande oportunidade para as marcas quando a pandemia passar e mesmo durante ela. Uma outra tendência importantíssima que vem fortalecida com a pandemia é o desejo por segurança. Naturalmente, todos se sentem inseguros com essa situação que estamos vivendo de saúde, de economia, de muita coisa que tira o nosso chão no nosso dia a dia. Então, a tendência dos consumidores é que eles procurem a segurança também nas marcas. O que quer dizer isso? Isso se reflete em marcas e produtos que ofereçam sensação de segurança, que as marcas que reforcem a transparência quanto aos seus procedimentos, e tem a ver também com a questão de produtos que duram. Desejo de segurança também numa coisa que você adquire e que permanece com você, e aquilo também acaba num sentido amplo reforçando essa sensação de segurança. E então, nesse contexto, a questão do fast fashion, por exemplo, que acontece na moda, daquelas coleções muito rápidas que você adquire e descarta, adquire, descarta, adquire, descarta, tendem a ganhar menos força em detrimento dos produtos mais duráveis. E isso é uma boa notícia em relação, inclusive, às joias, que são produtos que permanecem por gerações, que dão alegria à pessoa a vida inteira, que marcam momentos importantes e que estão sempre novas, contanto que você cuide bem delas e dê uma limpeza, um polimento básico. Também uma oportunidade que eu vejo para o segmento de joia. Mas a gente está vivendo, é fato, um momento de retração drástica de consumo, né? Naturalmente as pessoas não estão indo para a rua, estão consumindo menos produtos ligados à moda, ligados inclusive à joalheria, né? Alguns outros produtos como supermercado, alimentação em casa, alguns produtos para o lar estão em alta, logicamente, porque nós ficamos em casa e tendemos a utilizar mais esses produtos e serviços, e os outros produtos estão no momento realmente de menos venda, né? Mas é importante a gente lembrar, né? A gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que ter otimismo, mas um otimismo pé no chão também, né? A joia, ela representa algumas dessas tendências que eu acabei de enumerar, que são esperadas com o final da pandemia e durante a pandemia também. Em primeiro lugar, como eu acabei de falar, elas representam segurança, tanto a segurança patrimonial, porque eventualmente, pelo menos o valor intrínseco da joia é recuperado, como também essa coisa da perenidade, né? Nós estamos em contato cada vez mais com a fragilidade da vida, com a fragilidade da saúde, com a transitoriedade da vida, né? E a joia representa a perenidade, então em alguma medida ela traz também a segurança, que é uma coisa que vai ser muito importante quando a gente superar isso tudo, né? Fora isso, também ligado à segurança, ela é um símbolo de afeto muito forte. Então a pessoa que compra uma joia para uso próprio mostra um afeto, uma autoestima à sua própria pessoa, e também quem dá de presente uma joia é um símbolo de afeto muito grande, é um afeto na maneira que a pessoa escolheu, o cuidado com aquilo, e também o simbolismo de estar dando um presente que é para durar, então é para marcar um momento muito importante. Então a joia é um símbolo de afeto muito forte. Fora isso, a joia pode estar ligada a propósitos, a gente vê algumas ações importantes de joalherias nesse sentido, tanto da inclusão de gêneros, quanto da inclusão a inclusão de gêneros de uma forma ampla, né? E também ela pode estar ligada, e cada vez mais está, essa questão também da responsabilidade social e ambiental, com joias cada vez mais
certificadas de procedência tanto dos seus metais quanto das suas pedras, que acabam também atestando alguma responsabilidade social e ambiental também. É um processo que está em curso, mas que tende a se reforçar com o tempo. Uma outra coisa que a joia pode trazer, que é uma das tendências que a gente acabou de falar, é a questão dos charmes regionais. A joia pode expressar no seu estilo a sua origem regional ou nacional. E, para finalizar, também em relação à joia, os canais digitais, tanto de comunicação quanto de venda, estão cada vez mais fortes também para a área de joalheria. Então, se as joias demoraram a migrar para esses canais, agora elas tiveram que ir meio que à força, e é completamente viável que as compras de joias sejam feitas também remotamente. Então, a joia como produto, o segmento de joalheria como um todo, ele agrega algumas características que vão facilitar essa retomada do consumo pós-pandemia, e é importante que vocês, responsáveis pelas marcas, estejam atentos a isso. Mas a gente está vivendo esse momento difícil, né? Então é importante pensar também como agir durante essa questão, esse período de recolhimento, esse período de maiores dificuldades. É um período, de fato, de menos venda, mas também é um período com potencial para prestar mais serviços, prestar mais informações, e isso é um aspecto que pode ser desenvolvido por vocês e com bastante ganho, né? Então, primeira coisa é o seguinte: quem não é visto, né, e a gente não está sendo visto, se a gente for pensar que estão todos em casa, as marcas não estão todas sendo vítimas vistas naturalmente. Então, o importante é permanecer presente. O primeiro conselho que eu dou a vocês como marcas é: permaneça presente na memória desse consumidor que não está indo à loja e nem teria uma loja para ir nesse momento. Então, a ideia é que a gente utilize os canais todos que a gente tem à mão, que são basicamente os digitais, as redes sociais e todos os demais canais digitais, tanto para comunicação quanto para eventuais vendas. Então, estar presente através das redes sociais é importante. E o segundo conselho nesse sentido é exercer a empatia. Estamos vivendo um momento de sofrimento, de dúvida, de incerteza. Tem gente perdendo parentes queridos, pessoas queridas, tem gente doente, tem muita gente sofrendo nessa situação. Estamos também, mas tem gente sofrendo ainda mais. Então é importante demonstrar a empatia, né? Então, reconhecer a gravidade do momento, registrar que se importa com aquilo, colaborar no que for possível, né? Não é o momento simplesmente da gente postar o look do dia como se nada tivesse acontecendo lá fora. Então, a empatia tem que ser exercida e demonstrada, nem que seja por uma hashtag do vai passar, do fica em casa, do se cuida. Quer dizer, demonstrar que está atento e sensível ao que está acontecendo lá fora é um passo importante para conquistar e manter a simpatia, o engajamento dos clientes. É um momento também, já que a gente está querendo estar presente na vida do cliente, na rotina do cliente, de relembrar memórias agradáveis da marca, né? Então, desde momentos marcantes na história, foto da abertura da primeira loja, de joias emblemáticas, de produtos que de alguma forma marcaram a trajetória ou pelos quais vocês, marcas, são mais reconhecidos. É importante reforçar isso também durante esse período. Então, essa questão das memórias permeia não só a história da marca, mas também a história dos produtos. Um outro aspecto importante de utilizar na comunicação é mostrar-se útil. Temos algumas marcas fazendo isso com sucesso. É um momento na questão de joias, que as pessoas geralmente são muito leigas, de dar dicas para a limpeza das joias, de apresentar curiosidades sobre os metais, sobre as gemas, curiosidades de produção, cuidados na conservação das joias, quer dizer, prestar um serviço em forma de informação também. E é também um momento importante de estimular a interação, e os canais digitais são muito importantes nesse sentido. Então, algumas sugestões são o estímulo a envio de fotos de a própria consumidora usando as joias da marca, ou em looks, ou em momentos marcantes que foram importantes para ela e que podem ser compartilhados com
com outros consumidores e com a própria marca. Criar concursos de uma frase ligada a positivismo nessa fase, ou de coisas que as pessoas estão desenvolvendo nas suas rotinas domiciliares nessa fase. Compartilhamento de ações de ajuda de outras pessoas, quer dizer, estimular a interação nas redes sociais também é uma forma de estar presente na rotina das pessoas durante esse período de recolhimento, de isolamento social e de tanta incerteza quanto ao futuro. Um outro conselho que é ligado também a essa questão que a gente estava conversando sobre o orgulho nacional é demonstrar essa essência brasileira, ou a essência carioca, ou paulista, ou sulista, ou amazonense, quer dizer, demonstrar essa essência das suas origens, estimulando o engajamento do consumidor, tanto para abraçar o estilo regional, quanto para abraçar a economia regional, no sentido de preferir as marcas regionais nesse momento difícil de retomada que a gente vai ter pós-pandemia e também durante. E tem também uma questão seguinte: enquanto a venda não está sendo tão expressiva, enquanto as lojas físicas estão fechadas, também é um momento de arrumar a casa. Então, alguns pontos eu selecionei para vocês para lembrar da importância que eles têm na rotina das marcas e que muitas vezes eu entendo que as marcas não são todas tão estruturadas a ponto de ter muitas pessoas assessorando o trabalho de vocês que são responsáveis por elas. Então eu separei alguns pontos importantes para desenvolver, também aproveitando esse tempo de recolhimento, de mudança de rotina. Uma questão que vai ser ainda mais importante no futuro digital, que é a organização dos dados dos clientes que vocês têm, né? Eu quero acreditar que vocês têm dados de clientes que tem, e a ideia é que eles ultrapassem o simples nome, endereço e dados para contato, tipo e-mail, telefone. A questão é criar dados, colecionar dados que tenham também a ver com as necessidades de compra, com as preferências de escolha desses clientes. Então, mais do que simplesmente os dados para contatos dos clientes, o que ele gosta, qual é o histórico de compras dele, com que frequência ele compra, quais são as preferências de estilo, inclusive. Então, considerando que vocês têm esses dados, ou o básico que vocês tiverem, é momento de ver se eles estão redondos, se eles estão organizados, de forma que você possa mais facilmente abordar o seu cliente de uma maneira que seja direcionada às características deles. Quanto mais reconhecido é o cliente, mais engajado com a marca ele se torna, mais favoravelmente surpreendido ele é. Então, se você tem um sistema ótimo de administração de dados de clientes, dá uma olhada, vê se está tudo organizado, quais são os campos que estão possivelmente desorganizados. Organize isso tudo de uma forma que você possa colher essas informações e utilizá-las de fato no futuro e mesmo durante a pandemia. Não tem um sistema super organizado ou não consegue fazer esse investimento agora? Organiza numa base Excel, numa simples planilha, mas põe ali as informações, primeiro organizadas pelas suas origens. Eu vejo empresas, às vezes, que tem um banco digital de dados de clientes separados dos bancos da loja física, que estão, às vezes, em fichas, em papel. Então, a ideia é causar uma interação nesses dados de uma forma que o cliente seja reconhecido em qualquer ponto que ele utilize da marca. Se ele está na loja física, ou se ele está no meio digital, ou se ele está ao telefone, os dados dele estejam organizados de forma que você possa atender cada vez melhor. E esse período de maior recolhimento, de menos movimento físico, é um momento muito bom para organizar isso tudo e ter isso redondo no futuro que está ali depois de amanhã. Uma outra questão é a questão do propósito, né? Você já tem um propósito ao qual a sua marca se abraçou? Talvez seja o momento de pensar em um que tenha a ver com a sua marca, que tenha a ver com a sua personalidade, com a personalidade da sua marca e principalmente que seja de verdade. No momento em que você abraça um propósito e passa a defendê-lo como parte da sua marca, é vital que seja de verdade. Então, não adianta você defender um propósito de equidade de gêneros, por exemplo, e na sua empresa você não ter nenhuma mulher num cargo de chefia e liderança. E quando eu dei o exemplo da questão da equidade
de gêneros, mas ela permeia qualquer propósito que você venha abraçar. Então, o consumidor tem cada vez mais voz, ele é cada vez mais crítico e ele fica atento ao tipo de ação oportunista do tipo vou abraçar um propósito e na verdade não é bem aquilo que a marca faz nas suas práticas diárias. Uma outra coisa que é importante ser trabalhada nesse período de maior tempo é a questão do storytelling, né? Como é que está a historinha da sua marca sendo contada? Toda marca tem histórias interessantes para contar e a joalheria tem características que são ainda mais sedutoras para as pessoas, né? Então, o seu storytelling está equacionado, seus vendedores conhecem essa história contada dessa maneira mais envolvente, utilizam isso na área de vendas, no relacionamento com o cliente. Esse discurso é também utilizado nas suas redes sociais, esse discurso permeia todas as suas ações. É o momento também de organizar esse storytelling, essa contação de histórias sobre a sua marca, de uma maneira mais redonda, de uma maneira envolvente, novamente. Assim como o propósito, a história da marca tem que ser envolvente, mas ela tem que contar fatos verdadeiros. Então, qual é a melhor maneira de você contar coisas relevantes sobre a sua empresa e envolventes de uma maneira, uma narrativa que possa trazer esse engajamento e também que seja verdadeiro. Então, a história, né, esse storytelling, ele vai desde a história da própria marca, como foi fundada, qual era o seu sonho, como é que ela nasceu, como é que essa marca nasceu, trazer a emoção, né, que também sempre está presente nos nossos negócios. A gente sabe o quanto o dia a dia da administração dos negócios é complicado, tem suas dificuldades, e como ele gera também emoção e alegria. Então, é importante também trazer essa emoção para o discurso desse storytelling, essa contação de história sobre a sua marca, e depois trazê-la também para a sua rotina. Outra coisa que deve constar do storytelling é os produtos emblemáticos, né? Um produto que você criou e que mudou o percurso da sua marca, ou que agradou especialmente a um cliente especial ou a um grupo de clientes, mas que de fato marque a sua trajetória de alguma maneira. Curiosidades bacanas, sufocos que a marca passou, como é que foram superados, detalhes sobre o produto, sobre o processo criativo, o processo de produção. Tudo isso pode fazer parte de um storytelling consistente e envolvente, e esse é o momento, se a sua marca ainda não possui esse discurso afinado, de desenvolvê-lo também para usá-lo tanto agora quanto no futuro. Uma outra coisa para vocês pensarem durante esse período de maior recolhimento é como é que está a sua loja física. No momento em que seu consumidor voltar a procurá-lo, voltar a visitar fisicamente a sua loja, como é que está ela em relação também às experiências positivas e em relação à exposição de produtos? É o momento também de pegar um checklist e ver como é que os sentidos do cliente, visão, paladar, tato, olfato, audição, estão sendo trabalhados naquele ambiente de venda. Lembrando que o cliente vê tudo e ele tem a visão da marca como um conjunto de tudo que ele percebe também no ambiente de vendas. Então, é o momento de fazer um checklist. As lâmpadas estão direcionadas da melhor maneira para os produtos, não estão aquecendo demais o ambiente onde o consumidor fica sentado, quando ele interage com vocês. A vitrine está tendo impacto, sendo atrativa e também valorizando os produtos. O som da loja poderia melhorar. Já há um marketing auditivo presente, já há um marketing olfativo presente, um cheirinho que pode ser exclusivo, de preferência, ou não, mas que também colabore para esse ambiente estar acolhedor, estar simpático para a visita do cliente. O mobiliário, as cadeiras dão vontade do cliente permanecer e interagir com você, interagir com a joia e pensar melhor na sua compra. Os detalhes utilitários mesmo do cliente, caneta, copo, bandejinha, essas coisas tão redondas. Tem um bombonzinho, uma bobagemzinha, um biscoitinho que mostra o seu carinho pelo cliente disponível na área de vendas. Esses e outros
aspectos, inclusive funcionais mesmo da loja, tem que estar redondos, e esse também é o momento de parar, pensar nisso com calma e arredondar o que não tiver totalmente pronto para receber esse cliente. Além da loja física, uma coisa importante para pensar, e aí muito urgente, é a questão da compra remota. Seus processos estão redondos? Ou o cliente corre o risco de comprar virtualmente um produto e ele chegar atrasado, ou o pedido dele não entrar, ou a foto que demonstra esse produto não está condizente com o que ele é fisicamente. Todos esses aspectos, tanto de logística, de funcionamento, de como é que você recebe o pedido, como é que é a embalagem que você vai entregar, a possibilidade de botar um cheirinho também na embalagem que vai para a casa do cliente ou de quem ele vai presentear, os processos todos mesmo para você entregar o que o cliente sonha, e não apenas isso, mas ir além, um presentinho. O que pode ser pensado dessa compra remota de uma maneira que ela funcione perfeitamente e de uma maneira também que o cliente seja surpreendido positivamente pela compra. Nesse aspecto, inclusive, o prazo é uma coisa muito importante e que pode quebrar um relacionamento importante com o cliente. Então, se você comprou um presente para o Dia dos Namorados e ele chega 2 dias depois dos namorados, ele pode ser incrível, ele pode vir com cheirinho, ele pode vir até com um bombonzinho dentro, mas aquela experiência de compra vai ser quebrada. Então, só prometa aquilo que você pode cumprir e procure ir além. Então, se na sua região você vê que a entrega não vai conseguir ser feita no prazo, cuide disso. Previna-se, use máscara, use álcool gel, vá com os carros ou no Uber de janelas abertas, mas garanta que o cliente vai ter aquilo que ele adquiriu de você, aquela confiança que ele te depositou, retribuída de uma forma que a compra seja um sucesso e que ele tenha vontade de repetir. É sempre importante você prometer até menos e acabar fazendo um pouco mais. Se você prometeu uma entrega para 3 dias, ela chegou no 4º dia, a decepção é total. Se você prometeu a entrega para 1 semana e ela chegou com 6 dias, a surpresa do cliente é mais agradável. Então, a ideia é fazer mais do que promete e de uma outra forma, vendo de outra forma, prometer menos do que você pode entregar, de uma forma que você tenha uma margem para encantar o cliente ainda mais com a compra, com a entrega dele. Então, é o momento de ver. O site está funcionando há algum tempo, o Instagram está respondendo as mensagens com a presteza que se espera do digital, tanto as direct quanto os comentários dos clientes estão sendo respondidos. O Facebook está redondo e está dando respostas, ele está atualizado e dando respostas também com agilidade para os seus clientes. O WhatsApp, se você disponibiliza, ele está tendo respostas rápidas como o cliente requer e também respostas que sejam de fato soluções. Nós sabemos que as empresas nem sempre têm uma estrutura para manter tantos canais e o consumidor ele espera da marca o atendimento do mesmo padrão em todos os canais que a empresa disponibiliza, seja para comunicação, seja para vendas. Então, se você observa que você não consegue manter todos os seus canais funcionando a contento de uma maneira a não decepcionar e, pelo contrário, a encantar seu cliente, é melhor disponibilizar menos canais de comunicação e venda, mas de uma forma que você os mantenha completamente redondos e garanta a qualidade do atendimento, tanto de comunicação quanto de vendas, em todos os canais que você disponibilizar, ainda que sejam 2 e não 6. Então, na dúvida de se vai conseguir administrar todos, ofereça menos, mas garanta que todos eles estejam funcionando de uma maneira a não decepcionar e a encantar o cliente. Na questão das vendas, e nós estamos ainda com o Dia dos Namorados pela frente, já bem perto, alguns pilares que eu considero importantes trabalhar nesse período de pandemia e que podem ser mantidos depois. Um deles é a conveniência, né? Se a gente falar em conveniência, a gente está falando de coisas verdadeiras, né? A gente está entregando na casa do cliente carinho no endereço dele ou de quem ele vai querer presentear, embalado para presente de uma maneira que pode ser linda e pode ser muito sedutora, com a possibilidade de uma mensagem pessoal. Então você está entregando na casa de quem você quer presentear
um presente fofo, com uma mensagem personalizada do consumidor, né? E também a conveniência de disponibilizar canais, quer dizer, já que não podemos sair de casa, você só compra, pode ser feita pelo site, pode ser feita pelo direct, pode ser feita pelos meios de compra do Instagram ou do Facebook ou via WhatsApp. Então essa conveniência de entregar carinho a uma pessoa com a personalização da mensagem, com o seu jeito pessoal e sem que a pessoa se arrisque, é uma coisa importante que deve ser reforçada. Além da conveniência, um outro aspecto importante da gente afirmar, né, reforçar agora é a questão da segurança, né? Não há exposição do comprador, que não sai do endereço dele, não há exposição do destinatário, que também não tem que sair, e você pode e deve adotar no manuseio desse produto e da entrega também as recomendações da área da saúde para que se mantenha a segurança tanto do entregador quanto a sua, quanto a da pessoa que está recebendo. Então, enfatizar esses processos de segurança, né, da pessoa não sair da segurança dela e ainda por cima receber um item que também assegure essa segurança, é muito importante. E também, além disso, na questão da segurança, esse aspecto que eu acabei de falar, da garantia da entrega na data em que ele precisa. Então, isso é importante reforçar e é importante garantir e fazer valer também. É importante também, ligado a essa questão da segurança, enfatizar que a joia é para sempre. Lembrar, as pessoas sabem, mas é importante que isso seja lembrado na comunicação e nas ações de venda, que a joia é para sempre. A joia vai ficar mesmo quando esse momento duro que a gente está passando for superado e vai garantir a lembrança desse gesto de carinho por muitos anos, por décadas, por gerações até. Então é importante reforçar essa questão da perenidade da joia nesse momento de tanta fragilidade. E o outro aspecto, o terceiro aspecto que eu gostaria que vocês reforçassem nas ações dos esforços de venda nesse período é a questão do afeto, né? Então, incluir uma mensagem positiva da própria marca, além da mensagem do consumidor, né? Essa questão do vai passar, do vamos superar, e um agradecimento também ao comprador, isso também demonstra o afeto da marca, demonstra afeto tanto da pessoa que está presenteando, quanto também da marca engajada nesse processo. Então é a marca fazendo parte da rotina, dos sentimentos do consumidor. Então, uma mensagem positiva, um agradecimento e que seja uma hashtag de vai passar, isso é importante que esteja presente. Se possível, também ligado a afeto, um presentinho surpresa, que não precisa ser uma coisa cara, não precisa ser uma coisa ultra sofisticada nesse momento, mas que seja uma coisa charmosa. É uma coisa, um item adicional que pode dar uma alegria extra nessa compra e que, lógico, acaba criando vínculos emocionais mais fortes com a marca. Um outro aspecto que é importante reforçar nesse momento é a questão da gratidão. Então, as marcas estão todas passando por momentos difíceis, então é importante mostrar para o consumidor que a compra dele não só foi uma alegria para ele ou para quem ele quis presentear, mas também está ajudando uma marca a se manter nesse período difícil e a permanecer no futuro, né? Então a ideia é um agradecimento mesmo, obrigado por colaborar para superarmos essa fase, desejar, né, que a sua joia, que aquela joia permaneça sempre como um símbolo de afeto, de alegria, e reforçar novamente a questão da questão dos cuidados com a segurança, né? Uma hashtag fica em casa, uma hashtag vai passar, é sempre bem-vinda. Então, nesse momento, além de levar muito a sério os sentimentos do consumidor, é importante também exercer a sua criatividade para pensar em formas de trazer a presença da marca para a vida das pessoas, o afeto, a segurança e todos esses outros aspectos que ficam ainda mais sensíveis durante esses tempos que nós estamos vivendo. Então, a provocação que eu levo para vocês é que melhoria você vai implementar na sua marca hoje, né? O que você pode fazer hoje para que a sua marca fique ainda mais querida, permaneça na memória do cliente
e fique cada vez mais presente na memória e na rotina desse consumidor. O que você pode fazer hoje para que a experiência de compra e de relacionamento do cliente com a sua marca seja ainda mais positiva? E eu encerro com uma frase do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que diz o seguinte: a vida não é mais do que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver. E eu desejo de coração que todos nós conseguimos sobreviver e renascer no final dessa crise com as menores perdas possíveis, superando isso tudo da melhor forma possível. Vai passar, vamos em frente. E se vocês tiverem dúvidas a respeito das coisas que nós falamos ou outras questões que eu possa ajudar, meu e-mail é rosanademoraes, com ES no final, @globo.com. Eu estou presente também no LinkedIn e no Instagram como Rosana de Moraes, tudo junto. Obrigada pela presença de todos e até a próxima.